Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E hoje, dia de reflexão livre, eu gostaria de falar sobre os problemas e sobre a desvalorização do cotidiano no nosso dia a dia. Então, começo falando a partir dos problemas. Gente, todos nós temos problemas. Absolutamente todos nós temos problemas. A diferença está em como lidamos com eles. Como lidar com os problemas é que vai fazer a grande diferença. Tem gente que senta, chora e vive no mundo das lamentações. Eu não estou dizendo que quando estamos passando por eles, passando pelos problemas, nós não nos lamentamos. A gente se lamenta porque a gente não gostaria de estar passando por aquela situação. Agora, tem gente que fica parado nisso. É isso que eu quero dizer com pessoas que sentam, se lamentam, choram e ficam só nas lágrimas, não avançam. Não avançam. Não tem problema sentir tristeza. O problema é permanecer nela. Ou seja, problemas todos nós teremos. Todos nós teremos. O que vai mudar é a intensidade dos problemas. Certo? Talvez você esteja passando por um super problema, ou talvez também porque você faça uma grande tempestade. Na verdade, o que popularmente dizemos, a tempestade num copo d'água. Você tem que ver que conforme quais são as lentes que colocamos, é aí que então a gente vai dar uma intensidade maior ou não para determinadas situações. De repente, determinadas pessoas passam por problemas até maiores que os nossos, mais sérios que os nossos, e enfrentam com mais leveza do que nós. Então, todos teremos problemas, a diferença está em como lidamos com eles. Por isso que tem gente que parece que não tem problema. Não é que a pessoa não tem problema, é que a forma como a pessoa lida com esse problema é diferente. Porque senão a gente vive achando que nós somos as grandes vítimas, que nós não temos sorte neste mundo. Eu não tenho sorte, tudo que eu vou fazer eu nunca vi, tudo dá errado na minha vida, nada dá certo. E aí, será que a diferença não está então em como a gente se coloca diante das questões? Também na nossa vida, os problemas, eles aparecerão de forma diferenciada. Até por conta da situação na qual estamos, se estamos mais sensíveis ou não. Então, por vezes, você está num período de maior sensibilidade, então você entende que aquela situação, que se tivesse aparecido num outro momento, você teria lidado com mais leveza, agora ela se torna pesada. Ela parece que se torna uma coisa muito indigesta. Porque vai depender também, é claro, gente, os problemas, eles são como tempestades na nossa vida. As tempestades, quando se formam, não é? Às vezes, não é nem chamado de tempestade, é só uma chuvinha mansa. Mas é uma chuva. Uma garoa. Outras vezes, forma nuvens. Uau! Aquela situação que parece que vai vir um pé d'água. Depois se dissipa, não cai uma gota d'água. Essas são as situações em que, por vezes, a gente se sente ameaçado e fala, meu Deus do céu, se acontecer isso, estou perdido. E depois as coisas se dissipam. As coisas se dissipam. Tá, não vou falar disso agora ainda. E outras vezes, nuvens ficam absolutamente carregadas. De uma hora para outra. O dia estava totalmente ensolarado, a minha vida estava indo maravilhosamente bem, e de uma hora para outra o tempo fecha.
e vem num pé d'água. Outras vezes, formam nuvens tão densas, a chamada tromba d'água. Parece que vai devastar tudo. Não vai sobrar mais nada. Absolutamente mais nada sobrará. Achamos que não vai ficar pedra sobre pedra na nossa vida. Na vida na nossa existência. No nosso existir. Então, nós temos que entender que essas nuvens, essas tempestades, elas vão passar na minha vida, na sua, na vida de todo mundo. Quando essas nuvens, estão sobre nós, temos a tendência de achar que elas jamais irão embora. E que a tempestade perdurará por todo sempre. Quando estamos numa situação de angústia, de tristeza, quando as nuvens dos problemas, das angústias, quando as nuvens da tristeza estão sobre nós, tendemos a achar que elas não se dissiparão. Ficaremos com elas na nossa vida. E o nosso existir será agora um existir sombrio, obscuro. Não fique com esta impressão. Não eternize, porque essa nuvem não será eterna. Assim como as nuvens da tempestade que se dissipam, os nossos problemas, os nossos conflitos se dissiparão também. O problema, ele não é maior que a vida. A gente tende a achar que o problema se sobrepõe à vida. Nunca. O problema jamais se sobrepõe à vida. A nossa vida está acima de qualquer problema, de qualquer angústia, de qualquer tristeza. A minha vida, a sua vida, a nossa vida está acima de qualquer problema, de qualquer angústia, de qualquer conflito, de qualquer perturbação. Portanto, não inverta as coisas. Tanto que tem gente que acha que só eliminando a vida é aquela sensação de vazio, é aquela sensação de que essa dor vai permanecer por tanto tempo dentro de mim, essas nuvens, essa coisa obscura nunca vai me deixar. Portanto, eu preciso me deixar. É quando pensamentos ruins, que a pessoa tem pensamentos para atentar contra a própria vida. Porque ela acha que o problema se sobrepôs à vida. Então eu preciso eliminar a vida para eliminar o problema. Não. A minha vida está acima de tudo, sempre. O problema está sempre abaixo. As nuvens do problema se dissiparão e a minha vida continuará. Os meus projetos continuarão. Alguns projetos não deram certo. Alguns projetos foram embora. Algumas construções ruíram com essa tempestade. Mas a minha vida, o meu projeto continua. Entenda a nossa vida como o dia. O dia sempre continua. A tempestade vai embora. Nem o dilúvio foi eterno. E olha, isso, vamos pegar aí a passagem bíblica do dilúvio. Água, 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 água. Mas nem o dilúvio foi eterno. Um dia ele parou e a vida continuou a existir. Aliás, a partir dele houve uma nova possibilidade de vida. Na nossa vida é assim também. Se a gente souber tirar proveito dos problemas, das tempestades, a nossa vida continua. E continua de uma nova forma. A nossa vida continua de uma nova maneira, porque a gente tirou lição daquela tempestade. A gente tirou lição daquele dilúvio pelo qual passamos. A nossa vida continua. O problema se foi. Não esqueceremos. Porque não temos, graças a Deus, não temos amnésia.
Não esqueceremos o que aconteceu, mas reformularemos a experiência que nos aconteceu, para que possamos viver bem o hoje e assim edificarmos o nosso amanhã. Tiraremos lição, daremos um novo significado. O que foi, foi. Resolvido está. As nuvens foram embora, mas a gente vai se lembrar da tempestade. Só que as nuvens já foram, já se foram, já resolvemos essa questão dentro de nós. Ficaram as lembranças. Mas essas lembranças nos trarão aprendizagem e não mais dor. Bom, gente, eu ia falar sobre a valorização valorizar o cotidiano, o dia a dia, mas como eu acredito que o vídeo já ficou um tanto quanto longo, eu vou deixar para uma próxima reflexão, para a reflexão livre da próxima semana, certo? Então, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, não, porque agora é página, é só você curtir e participar da página lá, né, no meu perfil no Facebook. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.